Então, assim, se você precarizar, você está cometendo fraude. Fraude é o antigo dono da CLT, aí vai ter vínculo. Só que vai ser o juiz civil que vai anular esse contrato. Perfeito? Se você não precarizar, aí você vai ter que demonstrar. Pode falar. O cível é aquele... O juiz civil é vara comum. É vara comum. Juizado especial, se for até 40 salários mínimos. A vara comum, ela pode ir, sei lá, pode ir recorrendo até... Ambas podem ir recorrendo. O que acontece? Veja só. Eu faço um contrato de prestação de serviço com você. Esse contrato é um contrato de natureza civil. Se a gente fosse casar, seria natureza de família. Entendeu? Então, eu posso fazer hoje um contrato de natureza civil para estabelecer relações matrimoniais. Por exemplo, a gente faz um contrato civil que vai fixar que se a gente se separar, eu vou pagar uma pensão de X e tal. Esse contrato, nitidamente, ele é nulo. Por quê? Porque a lei estabelece que esse contrato é contrato de casamento ou de união estável. Então, aí você vai pegar esse contrato e vai usar ele como indício para declarar que teve lá uma relação matrimonial. Perfeito? Quando você tem um contrato de prestação de serviço que tem questões nulas, como, por exemplo, pagar menos do que o mínimo, o juiz civil vai falar o seguinte, ó, eu estou analisando aqui esse contrato e, à luz do direito do trabalho, eu precarizei. Então, eu tenho indícios aqui, o cara abriu mão de uma coisa que ele não poderia abrir e tal, eu tenho indícios aqui de que houve uma fraude. Se houve uma fraude, o contrato é nulo. Então, o juiz civil vai anular e aí o juiz do trabalho vai reanalisar. Antes, o que acontecia? Partia do princípio que havia fraude. Entendeu? Então, se o cara está indo lá todo dia, é fraude. Não é eventualidade. Se o cara recebe na conta dele, é fraude. Não é eventualidade. Entendeu? Pagamento de salário. Se o cara mandou em mim lá, eu sou prestador de serviço. Eu sou seu advogado. Você vai falar assim, cara, a gente está com um problema aqui, eu preciso que você venha aqui agora. Eu vou ir para o processo de trabalho e falo assim, ele falou para eu ir lá agora, então eu tenho vínculo de emprego. Entendeu? Todo mundo está subordinado a todo mundo. Quem tem relacionamento aqui sabe. Quem que manda em casa? A última palavra é sempre do homem, né? Tudo sim, senhora. Então sempre existe subordinação, tá? Não é isso que vai dar a caracterização de hoje de vínculo ou não. Beleza? A gente vai chegar numa conclusão muito refinada, que no final das contas o que importa é o quê? É não precarizar o trabalho. Tá? Isso não está descrito nas decisões, só que é o que a empresa tem que ter como sentimento. Né? Por quê? A gente não tem que voltar lá para 1700 de pessoas eram escravizadas. Tá? A gente tem que avançar. Como que a gente vai avançar? Trabalhando de forma coerente, ética e com um contrato de prestação de serviço bem escrito, bem elaborado. Olha, eu quero que você venha aqui e você vai fazer isso. Eu vou te remunerar dessa forma. E aí essa pessoa, ela tem que pensar o quê? Que ela tem um negócio, tá? Então ela tem que imaginar, dali a 5 anos, ela não vai ficar prestando serviço a vida inteira para uma outra empresa. Ela, cara, me terceiriza aqui esse teu departamento de compras, me terceiriza aqui esse teu departamento, não sei, o jurídico. Ela tem que ter esse ânimo. Ou não, ela pode falar o seguinte, eu quero ser CLT para sempre. E ela vai lá e arruma empresas que trabalham sobre essa modalidade. Não tem problema nenhum, tá? Aí, seguindo então na ideia do precedente, a gente tem então essa decisão, como eu já falei, bem antiga de ontem, 13 de novembro e 1º de dezembro de 2023. Essa de 1º de dezembro é bem bacana, o Gilmar Mendes falou exatamente assim, terceirização, pejotização, liberdade de organização produtiva dos cidadãos, licitude de outras formas de organização. Ou seja, eu posso me organizar, não é tudo que é vínculo trabalhista, entendeu? Acabou isso, acabou. Não é uma fé da pessoa ela aceitar o combinado de ser PJ e depois ela dizer que ela quer CLT? É a mesma coisa que entrar aqui no jogo do Atlético, entrar lá e processar o Atlético porque eu queria ver o coxa. Então, veja, a má-fé, ela tem que ter a questão do dolo, tá? Como hoje a gente tem uma situação que é essa mudança de paradigma, por exemplo, eu tenho lá uma empresa que aí eu vou e eu anuncio uma vaga. Eu falo assim, vaga R$3.000 por mês. A pessoa chega e fala assim, que é o seguinte, você vai trabalhar PJ, eu vou te dar R$10.000 aqui para você abrir teu CNPJ, e aí eu vou emitir as notas para você,
gente vai fazer uma maracutaia aqui pra gente enganar os juízes do trabalho, beleza? O cara, beleza. Você induziu ele, entendeu? Então quem tá de má fé é você. O que acontece? A linha, ela é muito tênue, tá? Então eu não usaria má fé. Por quê? Você vai lá e compra um carro. Ou você vai lá e compra uma roupa. De repente, aquela roupa, ela não te agrada. Ou você contrata um software. Ou você contrata qualquer coisa. E aquilo ali se revestiu de uma forma com que não era o combinado. Porque, veja, o combinado era que eu ia ter uma prestação de serviço com você com liberdade. E aí, eu chego 8h10, você me dá uma comida de rabo. Né? Aí eu preciso sair às 4h, você me dá outra comida de rabo. Então eu não tenho uma prestação de serviço. Entendeu? Eu não tenho autonomia na minha prestação de serviço. Então aí, isso não significa que vai ter vínculo, tá? De forma alguma. Mas eu tenho questões que daí o juiz do trabalho, que vai conhecer aquela demanda, ele vai analisar. Né? Sempre com o viés, no meu entender, e daí a juiz e advogado, cada um tem a sua opinião, para mim o que vai valer vai ser a precarização. Né? Poxa, a pessoa trabalhava 24 horas por dia para ganhar 1.320? Cara, esse contrato tá errado. Entendeu? Ah, não. Você vai ganhar para 8 horas 1.320. Se você trabalhar 24 horas, você vai ganhar 2.800. No meu entender, já valeu. Porque daí você pode falar que ela trabalhou porque ela quis. Porque ela tinha lá para você trabalhar menos. Agora, se você fala no dia a dia, não, você vai trabalhar mais. Se você não trabalhar mais, eu vou te mandar embora. Se você não bater a meta, eu vou te mandar embora. Se você... Aí você está errado. Mas assim, se isso nunca aconteceu, de ficar batendo horário, né? Mas se, vamos supor, a gente tem um combinado que sabe que se a pessoa estiver fora daquele horário não vai conseguir fazer ligações ou ganhar dinheiro. Aí você dispensa, porque daí você pode rescindir o contrato. Então. Você entendeu? Porque a visão é o seguinte, também a empresa, ela está nessa fase de adaptação. Vocês lembram que eu falei no meio aqui, eu acho que nada não tinha chego ainda, que a gente vai construir a justiça do trabalho no século XXI. Então, assim, as cartas estão na mesa. Então, por exemplo, um outro dia, numa audiência, o advogado virou e falou assim, mas a empresa impunha a meta. Aí eu peguei e falei assim, mas até o juiz tem meta. O juiz olhou para mim assustado, como assim, doutor? O CNJ não manda você julgar os processos até, acho que era 2005, e você tinha que julgar até os 2020. Entendeu? Tipo, o CNJ pôs uma meta para o juiz que eles não podiam jogar o processo mais de 5 anos. Daí ele, poxa, é verdade. Eu falei, então, até o juiz tem meta. E daí o juiz vai entrar com vínculo de emprego contra alguém? Não faz sentido. Chega nas audiências e o juiz fala, resolvi levar meu cachorrinho pra passear. Não pode? Não é. Exatamente, tem que cumprir. Então, veja só, isso é da vida, tá? Então, a gente tem que prestar conta em casa, a gente tem que prestar conta na sociedade, a gente tem que ir lá agora, vai ter o imposto de renda, então a gente tem que prestar conta para o fisco. Prestar contas é da vida, tá? O que não pode é o quê? É você ter essa imposição, sabe? E essa perseguição. Se você não prestar serviço para mim desse jeito, eu vou te mandar embora, você vai comer o pão que o diabo amassou e tal. Então, se a empresa não está agradando, troca. Pega lá, por exemplo, a TIM. A TIM ficou sem funcionar 2 dias, você vai lá e muda para Vivo. Depois você volta para a TIM. É normal. Só que a gente, enquanto empresário, também tem essa dificuldade. Né? Por quê? A gente entende que, não, mas eu estou remunerando ali, né, o meu prestador. Então, eu tenho que dar atenção. Eu tenho clientes que ele só fala comigo depois das 6. Fala, pô, mas agora eu vou dar uma caminhada no parque, que precisa ser agora mesmo, né? Então, mas faz parte do show, né? Essa daqui... ela também é bem velha, de 18/12/2023. Todas essas decisões são do STF, tá? Em última instância, é irrecorrível. E essas decisões, elas são uma boa prática ou não? É algo que o juiz deve seguir para... Veja, o juiz, ele não está vinculado, e eu gosto de falar isso porque às vezes até o juiz esquece, ele não está vinculado aos tribunais superiores, tá? Por quê? Isso daqui é uma construção de entendimento. Veja, eu vou lá, Thiago, na tua empresa e falo assim, Thiago, eu acho que a gente tem que pegar aqui a tua empresa e fazer o seguinte, contratar todo mundo no CLT e fazer assim, assado. Beleza. A gente teve um recorte da sociedade naquele momento. É um entendimento, tá? Na medida que os anos forem passando, talvez a gente tenha que rever esse modelo. Então, o judiciário faz o quê? Ele analisa uma situação anterior. Eu, como advogado desde 2008, venho batendo na tecla que isso aqui já tinha que estar acontecendo lá em 2008. Só que levou 10 anos para acontecer. A primeira decisão em última instância do STF foi em 2018.
E eu já desde 2000, como estagiário, desde 2005, fazendo processo trabalhista, já vim falando assim, cara, mas não faz sentido. Por quê? A gente tinha processos no banco que o cara saiu ganhando R$2.000 e ele passou a ganhar 25 mil por mês. E o cara entrou com ação, eram 4 trabalhadores, né, que montaram suas empresas, um ganhou a ação, os outros 3 perderam. Então, você vê, é a mesma ação, um ganhou e 3 perdeu. Tem que ter uma segurança jurídica. Hoje, está tudo inclinado para você não ter vínculo de emprego. Vai ser essa questão que eu passei. Se tiver uma prestação de serviço, o juiz civil vai falar se é fraude ou não. Se ele falar que é fraude, daí vai para o juiz do trabalho e o juiz do trabalho vai ver se é ou não fraude. Então ele vai confirmar, ele vai fazer essa análise. Tá? Essa decisão, então ela fala o quê? Essa daqui é do ministro Luiz Fux. Terceirizando de serviço de atividade fim, motorista de Uber. Tá? Vocês viram lá que teve uma decisão de um juiz de Campinas que deu, acho que 1 bilhão ou 10 bilhões? 10 bilhões de multa, né? 10 bilhões de multa para o Uber. Decisão arbitrária, né? O tribunal já vai caçar. Por quê? Porque ele falou que todo Uber tem que ser CLT, tá? Não tem. E aí o ministro pegou nesse julgamento e falou o seguinte: ocorrência, paradigma em que se declara a constitucionalidade dos modelos diversos da prestação de serviço no mercado de trabalho, princípio da livre iniciativa e da livre concorrência. O que é paradigma? É uma coisa que é paralela, né? Então, eu tenho lá, na ação originária, o juiz deu vínculo, o tribunal deu vínculo, o TST deu vínculo, chegou para a STF e falou assim, não tem vínculo, por quê? Porque a gente já entendeu lá em 2018, 30 de agosto de 2018, na repercussão geral 725 e na DPF 324, que pode ter outro tipo de organização do trabalho, entendeu? Eu vou montar uma empresa. Vamos montar uma empresa hoje. Vou lá, pego o contador, monto o negócio. Montei o negócio, peço para o sindicato lá, entro no sindicato, vejo qual que é o piso da categoria e contrato todo mundo com CLT. Mudou, não precisa mais ser assim, tá? Então, basicamente, o juiz ele não está vinculado ao STF, ele pode dar uma... Ele pode dar o vínculo de emprego e continua andando todo dia. A gente pode pegar isso caso... Não, eu vou recorrer... E você vai recorrendo até o STF, né? Por quê? Porque o entendimento predominante hoje é esse, entendeu? Mas, veja que você tem que pegar o caso em concreto. Então, no caso concreto, tá? Eu vou lá e pago R$1.000 para uma prestação de serviço de 8 horas diárias. Tá errado? Tem que ser 1.320. Ou, se for uma situação análoga ao CLT, eu tenho que pagar o piso da categoria. Você entendeu? Então, é importante que o juiz do trabalho tenha liberdade de continuar julgando para que a gente não caia numa situação de precarização. Porque senão, para o juiz também é fácil. Ah, não, entrou aqui, vai para o cível e que se dane. Não é assim. Vai ser analisado caso a caso. Tá? E aí é o que vai movimentar todo o judiciário. O Maurício Godinho Delgado é ministro do STF, do TST, e ele é uma das correntes assim, que é o mais acertado, assim, é um dos maiores escritores do Brasil e tal. E ele fala o seguinte, que na prestação de serviço, tá, a diferença entre autonomia e subordinação, ela é uma linha tênue, tá? Mas, quando você vai contratar outro prestador de serviço, você vai dar para ele as diretrizes do negócio. Olha, você vai pegar, você vai ligar, você vai fazer assim, você vai fazer assado, pode dar tanto de desconto, mês que vem vai mudar o desconto. Você vai dar as diretrizes. E aí ele vai fazer o rolê dele, que a gente chama. Ele vai fazer, por exemplo, o seguinte, eu vou lá e... Boa tarde a todos, aqui meu nome é Douglas Vilar, tal, sou advogado, exímio advogado. Ah, eu quero que seja usado esse tipo de fala. Eu quero que a linguagem que você vai comunicar com o seu cliente seja dessa forma. Não pode. Por quê? Porque cada empresa, cada microempresa dentro do teu ecossistema vai agir de uma forma. Você vai dar diretriz. Não gostaria que usasse palavrão, porque ninguém deve falar palavrão. Puta que pariu, né? Não poder falar palavrão, mas tudo bem. Não pode dar um desconto acima de X, beleza, é regra da empresa. Mas você não pode pegar, por exemplo, a ligação e falar, cara, aqui você usou um termo que não me agradou, sabe? Você pode trocar esse termo, sabe? Pode falar. Eu posso passar para você um direcional do que está funcionando para os melhores e falar, ó, se você fizer assim, você vai ganhar dinheiro? Pode, mas ele teria um problema também. Se ele fizer assim e não ganhar o dinheiro, você vai compensar e pagar ele? Porque às vezes o que funciona para um não funciona para o outro.
Sim, mas é por isso que é um direcional. Exatamente. Mas se daí ele não fizer, você não pode penalizar ele. Você pode simplesmente dispensar porque não atingiu os seus objetivos. Perfeito? Então, você vai sempre direcionar, isso é normal. Mas você não pode, por exemplo, impor. Não, aqui canta pianinho desse jeito, porque aí tem subordinação. Entendeu? Você tem que ter a diretriz. Uma outra decisão também até uma juíza, agora ela estava como substituta, da doutora Morgana, não sei se ela está no TST, mas acho que ela foi para o TST mesmo, que a doutora Morgana de Almeida Richa, 2 de agosto de 2023, trabalho prestado por pessoa física, olha lá, CLT, artigo 3º, por pessoa física, com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação. O cara tinha tudo, entendeu? Só que ele tinha um contrato. Aqui no contrato de franquia, mas pode ser um contrato de prestação de serviço. Contrato de franquia, a Constituição assegura a liberdade de trabalho e a liberdade do empreendimento econômico, como as decisões reiteradas do STF, tá? Então, o STF ele tem privilegiado as formas de negócio que asseguram garantias econômicas ao prestador de serviço, ao mesmo tempo que constroem arranjos trabalhistas estáveis, rentáveis e seguros. Você vê que aqui, ela não usou a palavra precarização. Ela só poderia falar assim, se precarizar não pode. Ela falou o seguinte, como é rentável e seguro pode. Entendeu? O que seria não rentável e não seguro? Cara, aqui é o seguinte, ó, você vai ganhar 3 mil por mês, beleza? Um mês você paga, outro mês você não paga, daí no outro mês você paga de novo, aí você não paga, aí você paga, você não paga. Então, sim, não vai ter segurança. Aí você está precarizando o trabalho, porque está trabalhando de graça. Aí não pode. Entendeu? Entendeu a linha? Entendeu? Aqui eu deixei da minha apresentação anterior, esse trecho, porque uma pessoa falou que não tinha entendido lá o texto, aí eu trouxe aqui para a gente ler junto. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva ao recurso meramente retórico à interpretação de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna. O que está escrito aí? Que se não precarizar o trabalho, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna, que é a Constituição, não vou anular. Na origem, eles tinham feito o quê? Tá? Eles tinham falado o seguinte, que houve precarização do trabalho. Por quê? Porque não recolheu o FGTS. FGTS é o pior investimento que existe. Só não é pior do que pirâmide financeira. Desculpa aí, Blaise. Mas, por quê? Porque dá 1%, 2%, 3% ao ano. Então é melhor você receber o equivalente ao 8% que a FGTS desconta e você colocar em qualquer outra coisa, na poupança e tal, que vai ter uma rentabilidade maior. Beleza? Então, o fato de você não receber o FGTS no FGTS, ou não recolher o INSS no INSS, e você ter lá uma previdência privada complementar, ou você ter a garantia, por exemplo, no MEI, que recebe o seu salário mínimo, isso não está precarizando o trabalho. Por quê? Está te dando argumento, está te dando força e volume financeiro maior. Entendeu? Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro, mesmo no período anterior à reforma trabalhista, independente dos setores adotados ou da natureza da atividade consagrada como terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a súmula 331. Lembra que eu falei da súmula 331? Por violar os princípios da livre iniciativa, vamos montar o negócio e vai ser MEI, vai ser CLT, vai ser do jeito que a gente quiser. Da liberdade contratual, a gente vai estabelecer as cláusulas do nosso contrato. Isso foi 24 de 6 de 2022. Conclusão. Tá? O que acontece? Teve uma evolução das relações trabalhistas no Brasil, desde a proteção rígida do empregado até a flexibilização atual. Né? Essa mudança reflete as mudanças da economia e na sociedade. A criação do MEI, em 2007, é o grande marco disso, tá? Dessa tendência. O Supremo Tribunal Federal, por meio da agressão de descumprimento de preceito fundamental, que é a DPF 324,
e da repercussão geral 725, lá em 30 de agosto de 2018, veja, a gente está falando de uma coisa que já aconteceu mais de 5 anos atrás. E ainda tem gente entrando no processo trabalhista, pedindo vínculo, pelo amor de Deus. Mas enfim, eu gosto porque a gente cobra bem caro para fazer os processos trabalhistas. Então, continue a interlocução, a gente gosta. Consolidou o entendimento de que a terceirização de qualquer atividade, seja ela meio ou fim, é lícita. Ponto. Pode. Isso significa que não se configura a relação de emprego entre o contratante e o empregado da contratada. Nem entre o contratante e a contratada. Porque eu posso ter uma seguinte situação também. Você vai lá e contrata o meu escritório de advocacia. E aí eu tenho um advogado que presta serviço para mim. Só que esse advogado, ele vai trabalhar exclusivamente para a sua empresa. Então ele está dentro da minha estrutura hierárquica, mas ele está trabalhando para a sua empresa exclusivamente. Antigamente, o que ele fazia? Ele entrava com uma ação e falava que ele só fazia serviço para você, que a contratação foi legal e ele quer vínculo com você direto. O juiz do trabalho falava, beleza, súmula 331, vou dar vínculo direto. Hoje, mudou o entendimento. Então assim, se tiver essa situação, que é uma situação de fraude, não vai ter vínculo, mas você tem que acompanhar se eu estou pagando direitinho. Então daí você vai ter uma responsabilidade subsidiária. Se aquela empresa que você contratar não tiver liquidez, você pode sofrer com isso, tá? E aí, a liberdade econômica permite a autonomia para gerar ou fomentar atividades econômicas, como aderir em negócios ou investir em empresas abertas para capital de terceiros. Então, se você tem lá um business, um negócio, e você monta uma outra empresa para prestar serviço para aquela empresa, para aquele teu tomador, você está fomentando a economia. E aí você vai ter os teus prestadores, e esses prestadores podem criar uma cadeia de prestadores. E aí todo mundo vai